Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STV UHF, canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você pode se inscrever para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. O programa de hoje está sendo gravado em Sertãozinho, no auditório da MBF Agribusiness. Agradecemos ao Marcos Antônio Françoia pela oportunidade e nós estamos reunindo aí um grupo seleto de consultores que vão permitir que nós tenhamos não só dados sobre a safra, dados sobre as perspectivas que nós temos nessa safra que estaremos iniciando dentro de algumas semanas, mas também num segundo programa que também estamos gravando na tarde de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as perspectivas da cadeia produtiva sucroenergética face a essas mudanças que nós estamos vivendo. Nós tivemos aí na semana passada o anúncio do aumento da mistura do etanol anidro à gasolina na proporção de 25% para 27%. O governo já anunciou mudança da aplicação da CID no preço da gasolina. Já temos anunciados 3 leilões de bioeletricidade, cogeração de energia a partir da biomassa, a partir do bagaço e da palha da cana. Enfim, nós temos aí um cenário bastante diferente e bastante polêmico, porque é um cenário onde a parte política e econômica começa a tomar um contorno diferente daquilo que se podia estimar para 2015, mas que nós como empresários, nós como consultores, nós como formadores de opinião, nós temos a responsabilidade de debater e trazer aí caminhos, soluções alternativas para a mudança desse cenário, que é um cenário bastante assustador também. Eu tenho aqui ao meu lado o Marcos Antônio Françoia. O Françoia é nosso consultor, conselheiro, vem participando já há muitos anos nos nossos programas. Françoia, obrigado pela sua participação. Faço questão de ler pela primeira vez o seu currículo. Nos outros a gente nunca havia necessidade, mas agora que você tem o próprio trabalho seu vem se ampliando e aumentando, inclusive nós vamos falar um pouquinho também de uma empresa que está sendo já constituída, que é a Organize. O Françoia, ele é graduado em Ciências Contábeis, com diversas especializações nas áreas de finanças, controladoria e gestão. Atua no mercado do agronegócio já há 34 anos, tendo participado da gestão de destacados grupos empresariais da cadeia produtiva sucroenergética. É sócio fundador da MBF Agribusiness. Obrigado pela sua participação, Françoia. Eu que agradeço, Ronaldo. Nós temos também a participação de Lorival Carmo Mônaco Júnior, que é engenheiro agrônomo e possui mais de 30 anos no segmento sucroenergético em funções como gerente agroindustrial e agrícola no Grupo Cosan, atual Raizen, e no Grupo São Martinho, na usina Iracema. Atuou na formação e gestão de pessoas, OPEX e CAPEX, desenvolvimento tecnológico, controles operacionais, manutenção agrícola, gestão de indicadores, planejamento, atuou em todos os processos produtivos e operacionais, fornecedores internos e externos, logística interna e externa. Lorival, obrigado também pela sua participação. Boa tarde. Nós temos também a presença aqui do consultor Rodolfo Norivaldo Geraldi, que é engenheiro agrônomo com especialização em negócio. Ele possui 40 anos de destacados serviços do setor sucroenergético, dos quais 26 anos como executivo do Grupo Cosan, atual Raizen, chegando à vice-presidência do grupo. Possui experiência e expertise para auxiliar empresas ou empresários na melhor condução dos negócios dentro da área de produção do setor bioenergético. É sócio fundador da empresa Vértice Assessoria e Consultoria Agronômica. Obrigado pela sua presença, Rodolfo. Obrigado a você também, é um prazer. Temos também a presença do consultor Weber Geraldo Valério, que é graduado em Tecnologia de Produção de Açúcar e Álcool, além de também agregar em seu currículo uma prática como produtor de cana-de-açúcar. Com mais de 33 anos de experiência na cultura da cana, também um dos sócios fundadores da Consulte Agro. Obrigado, Weber, também pela sua participação. Obrigado, Ronaldo. É um prazer falar com você e seus ouvintes. Vamos começar com o Françoia. Françoia, qual é o balanço que você faz da situação econômica do setor com o encerramento da safra 2014 e 2015? Foi talvez a pior das safras ou a mais turbulenta das safras que nós tivemos
recente história do setor sucroenergético nacional? Eu diria que turbulenta talvez seja exagerar um pouco demais, né? Mas foi bastante complicado. Nós encerramos essa safra, que, vamos dizer, efetivamente em termos de ano safra, acontecerá aí no final de março, mas nós encerramos o ano pior do que começamos. E por diversos fatores que nos trouxeram para essa situação, principalmente a falta a inatividade na política governamental. Nós tivemos aí problemas climáticos, nós tivemos aí uma eleição que foi uma eleição onde, pela primeira vez, de uma maneira, embora modesta, eu diria até acanhada, a crise do setor foi colocada em termos nacionais. E tivemos também uma Copa do Mundo que atrapalhou bastante o setor. Você vê alguma influência desses três fatores também para prejudicar o rendimento da safra? Ronaldo, lógico que nós temos especialistas aqui de campo que podem até traduzir melhor essa questão, mas nós tivemos uma influência climática muito grande. Agora, o setor, não adianta a gente pontuar o ano especificamente, porque com Copa do Mundo, com eleição, se o setor viesse bem estruturado ao longo do tempo, nós não passaríamos por um ano tão difícil economicamente como nós passamos. A questão econômica é uma questão global, é uma questão de que chegou forte para o Brasil também, esperava-se que não, diante de diversos discursos. Lógico que nós sempre fomos críticos com relação a isso, porque nós sempre analisamos o setor e o mercado como um todo e identificamos que a crise viria sim. Tá? Por quê? Porque o setor trazia já em seu histórico uma situação de endividamento alto, então são diversos fatores que contribuíram para chegar onde estamos hoje. Então, só a Copa do Mundo ou a eleição não dá para pontuar especificamente que seja. Mas se você me permitir, eu posso citar outros exemplos. Antes de 2005, o setor já vinha num grau de endividamento alto, com grande parte das usinas do setor, acho que vocês concordam comigo nisso, já tendo dificuldades para honrar suas contas. Então, um problema que eu vejo, o endividamento que já trazia antes. Quando chegou em 2005, nós tivemos a grande entrada de capital no setor. Alguns grupos aproveitaram bem essa entrada de capital e fizeram uma expansão planejada, um reenquadramento organizacional, uma mudança na sua forma de gestão e estão obtendo resultados positivos hoje, apesar do mercado que nós estamos. Tá? Grande parte do dinheiro não chegou no exato uso, ou seja, não foi colocado, a sua aplicação não foi devida. E teve muita gente que perdeu dinheiro no meio do caminho. Outras empresas, o investimento não deu certo, o mercado não colaborou também como se esperava, como o governo levantava a bandeira do ouro branco a nível mundial, e aí esse dinheiro que entrou serviu só para alavancar ainda mais a dívida do setor, e com isso, custo financeiro alto, os resultados achatados, porque outro item, preços caíram, tá? Então a margem achatou, ao ponto de não conseguir pagar o serviço da dívida. Outro ponto, os custos de produção aumentaram muito nesse período, por necessidade de mão de obra, por demanda por novos investimentos, e veio em 2008 a crise mundial, que levou de vez o setor para a crise. Por que levou de vez? Porque as instituições financeiras, elas de certa forma, ela bancava a situação do setor, fazendo o pedalar da bicicleta. Eu não pagava a conta, mas renovava e alongava essa dívida, e a coisa ia rodando, e os bancos recebendo os juros. Quando chegou em 2008 e esse pedalar acabou, ou seja, acabou o crédito para o setor, apareceu o nível de endividamento. E aí nós tivemos um aumento significativo, na verdade iniciou-se um processo de reestruturação econômica do setor, com um aumento exagerado de usinas de recuperação judicial, fechamento de empresas. Por quê? Porque se tornou insustentável, sem crédito para manter o giro, juros altos e margem achatada. E essa conjugação de fatores levou o setor para a situação que está hoje.
paralelo a tudo isso, é uma coisa que a gente discute muito, nós tivemos problemas climáticos de toda a ordem, né? Que também ajudou a prejudicar a questão de lavoura. Mas um prejuízo que eu falo que ele já vem de antes, e pediria até para eles, a gente já conversou muito sobre isso hoje, que é a questão de falta de investimento no setor, na parte do campo. Porque você faz dinheiro rápido quando você deixa de investir no campo, mas isso no longo prazo detona o setor, e nós estamos vendo as dificuldades hoje, que tudo isso ajuda o setor a estar na situação que está hoje. Resumindo, e para encerrar esse momento de fala, eu tenho um grupo que eu trabalho, que usou bem esse recurso, e apesar das margens achatadas, ele consegue produzir resultado operacional hoje e ter dinheiro em caixa. Somou-se ao projeto a geração de energia e está ganhando um dinheiro muito bom. Pode-se ganhar muito mais, mas então também nós temos que modificar a visão do gestor, adotando estratégias mais adequadas, planejando melhor o uso dos recursos e as atitudes para gerir o empreendimento. Você está dizendo com isso que, na definição do professor Marcos Fava Neves da FEA Ribeirão Preto, USP, ele sempre quantifica que a crise, 70% vai para o colo do governo e 30% para os empresários por falta de gestão. É mais ou menos isso que você coloca. É difícil eu dizer em termos de percentual, porque eu vou dar um chute, né? Porque eu não tenho pesquisa para isso, mas é um fato. Grande parte por falta de definição de políticas públicas e grande parte por questões de estratégias nas empresas. Pode ser melhorado. Pode ser muito melhorado. E mais que isso, né? A questão de definição de estratégia nas empresas, ela passa por você também receber esse sinal positivo por parte do governo. Porque para você definir uma estratégia de longo prazo, você precisa ter um plano de apoio, um plano de incentivo, um plano político, né, de longo prazo bem definido, para que você possa ter o apoio dos investidores, o apoio dos bancos, que também precisam passar a acreditar no setor. Então não é só a crítica que hoje muitas instituições fazem em relação à gestão. A gestão também tem hora que fica amarrada, porque ela também não sabe para onde ir diante dos cenários que nós vemos para o setor. Eu vou formular uma pergunta para o Lorivaldo e para o Rodolfo. Vocês, como profissionais que atuaram como executivos de destacado grupo de setor, que é o grupo Cosan Raizen, como é que vocês analisam essas questões colocadas sobre a situação do setor feitas aí pelo François? Bom, pessoalmente falando, eu acho que a resposta dele abrangeu todo o cenário atual. Eu acho que realmente as dificuldades existem, mas eu acho que nós temos, não sei se na proporção que o Marcos Fava fala, de 70-30, mas nós temos uma boa parte de colaboração na questão de gestão que precisa ser melhorada. Isso eu não tenho a menor dúvida. Exige trabalho, exige dedicação, mas tem como ser revertido pelo menos uma parte disso aí. Logicamente, pelo que você citou logo na abertura, o cenário está começando a mudar. Existem algumas perspectivas. Então, a somatória dessas coisas, melhora a gestão, começa a melhorar o cenário. Então, eu imagino que a gente vai ter um futuro um pouco mais interessante para esse tipo de cultura. Rodolfo? Eu concordo em boa parte daquilo que foi colocado pelo Marcos, pelo Lorival, mas eu particularmente acredito que é o motivo gestão, o motivo planejamento, uma coisa que o setor é muito pobre nisso, e eu acho que a maior parte de algumas dificuldades que apareceram no setor a partir do momento que se cortou o crédito, que tivemos aumento de custo, a parte financeira passou a ser uma dificuldade maior, e muitas empresas foram movimentos errados e na hora errada. Tipo assim, uma usina que estava bem estabelecida, ela se aventurou, motivada pelo governo ou não, naquela época ela se motivou a fazer uma outra unidade industrial, e no meio desse caminho todo o cenário mudou, alterou, o dinheiro deixou de existir, os custos aumentaram e estão pagando hoje o preço dessa experiência mal sucedida.
Então, eu sou um pouco mais crítico com relação a esse 70-30 do Marcos. Eu acho que, na realidade, a gestão ela tem um percentual até um pouco maior do que isso daí. O governo tem influência? Tem. A política governamental tem influência? Muito. Mas o setor tem que fazer a lição de casa. E muitas vezes eu acho que o setor deixou de fazer a lição de casa e hoje paga o resultado disso daí, e muitas empresas que a gente vê que estão aí em dificuldade financeira. E na sua opinião, por que deixou de fazer a lição de casa? Que não é um hábito, o setor como um todo, ele não tem, a maior parte das usinas, você encontra muitas usinas hoje desestruturadas, vamos falar, desde controle de agrícolas, controles de orçamento, fluxos de caixa, uma série de atividades que são básicas para você gerir uma empresa de uma maneira saudável, e que você encontra empresas no setor engatinhando nesse aspecto. Então, o setor tem que evoluir, a administração, a alta gerência, a alta diretoria, quem são as pessoas que realmente tomam decisão nessas unidades, nessas empresas, tem que repensar um pouco esse contexto todo e trabalhar um pouco com mais previsibilidade. Já que nós não temos preço, nós temos uma dificuldade de preço, eu acho que tem que voltar um pouco para dentro de casa e tomar um pouco de fazer a lição de casa um pouco melhor. Eu vou formular uma pergunta para você ainda, Rodolfo, e queria também aproveitar que o Lorival também desse a sua opinião. Vocês acham que falta um choque de gestão agrícola e industrial nas nossas empresas? Com certeza, com certeza. Eu acho que nós temos muitos bons profissionais, mas muitas vezes com uma visão limitada do contexto como um todo. A área agrícola está na área agrícola, a área industrial na área industrial, o financeiro está na área financeira. É uma gestão integrada disso daí, eu acho que falta um pouco não, eu até colocaria que falta bastante ainda no setor. E isso é uma das coisas que eu acho que nós temos que incrementar dentro do setor, é uma gestão um pouco mais holística do negócio como um todo. Lorival, a sua opinião? Muito semelhante à do Rodolfo, eu falo para você que é o seguinte, ainda hoje, como o Rodolfo citou, nós temos muito bons profissionais em cada área, tanto no agrícola como na indústria, no administrativo, no financeiro, mas cada um cuida do seu feudo. Então, e aí, de repente, vem uma ordem que precisa fazer alguma coisa. Então, corta ali, corta aqui. Então, isso não é uma gestão integrada. Se nós não fizermos isso de uma maneira estruturada, planejada, visando a lucratividade da empresa como um todo, eu tenho certeza que o insucesso é bastante provável. Não vou dizer certo, mas provável. Então, eu acho que a palavra é essa. A integração das áreas, um trabalho muito bem executado, muito bem planejado, você consegue ótimos resultados. E prova disso que o François citou agora na explanação dele, é que ele tem empresas que trabalham, que se organizaram, se planejaram, e hoje, mesmo mediante a crise climática que ela existiu, tá? Eles conseguiram passar bem por esse momento. Então, eu acho que realmente é isso. Eu acho que a gestão integrada é uma forma diferente de se agir, uma forma diferente de se pensar e uma forma diferente de executar as tarefas. Vou formular a pergunta agora ao Weber Geraldo Valério. Weber, você, além de sócio fundador da Consult Agro, você é produtor de cana também? Já fui mais. Já foi mais. E pretendo voltar a ser. Está dando um prejuízo produzir cana hoje? Eu acho que hoje está muito complicado, mas em relação ao que já foi dito aqui e aquilo que a gente imagina em relação àquilo que pode ser feito, é perfeitamente possível voltar a produzir. Quer dizer, uma palavra de alento aí aos nossos 60, 70 mil... Não, eu não tenho dúvida. Eu também concordo que a relação 70-30 eu discordo um pouco. Eu acho que o 30 ele é um pouco maior daquilo que foi colocado pelo Marcos no início. Realmente falta muito se fazer em relação à lição de casa. Nós temos que fazer a nossa lição de casa. É lógico que existem os problemas governamentais, né? Todo esse problema estrutural, mas nós deixamos de fazer aquilo que tem que fazer, e muito, e isso precisa ser recuperado. Weber, ainda você. A Consult Agro, empresa que vocês são sócios, traz consigo um carimbo de qualidade no campo, afinal trata-se de uma grande extensão de áreas canavieiras e outras.
de outras culturas. Na área canavieira, a Consulte Agro tem um aval de grandes grupos, inclusive a Raíssen, que é seu principal cliente, e das empresas de produtos químicos de campo que vêm da Consulte Agro, os resultados positivos da utilização dos seus produtos. Foi dito aqui que houve um abandono no campo. Você vê isso claramente? Ronaldo, eu confesso para você que eu me julgo um privilegiado, né? Atualmente eu tenho a oportunidade de estar trabalhando com os 2 maiores grupos produtores, não é? Tem uma política um pouquinho diferente em relação entre eles, não é? Tive essa oportunidade de poder estar prestando serviço, não é? Para o maior grupo há 18 anos, não é? Onde nós não abrimos mão durante todo esse tempo de qualidade, não é? Procurando se enquadrar a legislação, que é um ponto que vem apertando demais o produtor hoje. Eu acho que falta ainda um pouco de bom senso, não é? Não que a gente não tenha que se adequar, estamos nos adequando. Eu acho que o setor canavieiro tem dado um exemplo, né? A gente percebe, inclusive, nas regiões de fronteiras, Ronaldo, aonde a cana chegou, não é? Dando exemplo e mostrando tecnologia, não é? Em relação a outras culturas, não é? Isso é altamente gratificante, não é? Então, eu acho que hoje, atualmente, não é? A gente tem como dar algumas respostas, não é? Acho que esse é um dos objetivos da Organize, dar algumas respostas a essa nova realidade do setor em relação a implementar novas tecnologias e buscar novas formas de fazer cana-de-açúcar. E vou formular uma pergunta que começa com você, com a sua resposta, e aí a gente faz mais um giro aqui com o microfone. Como é que se encontra hoje, a grosso modo, o canavial? Poderia estar muito melhor. Eu acho que a gente vem com pouco investimento no canavial, não é? Eu acho que a reforma que deveria ser feita, né, nos canaviais, elas se retraíram, não é? Os canaviais ficaram mais velhos novamente. Percebo muito que esse ano, de novo, fala-se em reduzir, não é, a renovação dos canaviais, não é? Isso é muito ruim para quem espera 2016 algo um pouco melhor a nível de governo, não é? Inclusive com essas novas medidas, não é? Não adianta nada, quer dizer, você tem a volta de uma CID, você tem de 25 a 27, você tem todo esse movimento, não é? Maravilhoso que o setor está fazendo, está mobilizando hoje, que não fazia antigamente, mas em 2016 nós precisamos ter cana, não é? E essa é uma preocupação. A gente vem de uma estiagem, não é? Que nos últimos 100 anos, né, segundo o que a gente vê aí, não acontecia. Isso foi muito ruim, e isso não impactou só para 2014, né, e não impactará só para 2015. Né. Então, eu acho que hoje nós vamos ter que botar tecnologia, né, o que tiver disponível nós vamos ter que fazer um esforço de colocar para que em 2016 a gente tenha que ter um canavial compatível com uma situação melhor. Rodolfo, como é que você vê o canavial? Olha, graças a Deus que Deus é brasileiro aí, né? Tá melhorou um pouco, melhorou. 2015 eu acho que nós vamos ter uma produção de cana total um pouco maior que o ano passado, safra 2014. Os canaviais estão numa situação hoje, melhores do que estavam na mesma época, o ano passado. Acredito que teremos uma safra um pouco melhor do que o ano passado. Porém, nós temos alguns fatores que prejudicaram e estão prejudicando. O canavial em si é um canavial de uma idade de canavial mais velha do que o ano passado, em função de você não ter aportado o capital, o CAPEX, para renovar canavial. Então, a limitação de crédito, que foi muito forte nos últimos 2 anos, atrelada a uma escassez de hídrica aí que aconteceu ano passado, ela está, de uma certa forma, prejudicando muito ao setor. Mas, é o que o Weber falou, mesmo dentro dessa situação de escassez de crédito, o que eu acho que tem que haver é uma direção correta do pequeno crédito existente, ou da pequena quantidade, volume de dinheiro que está dentro do mercado. Então, eu acredito que muito em planejamento. O setor muitas vezes pensa muito a curto prazo. Muito no ano que vem, na safra do ano que vem, e não pensa a médio e longo prazo. E cana não dá para imaginar se não for médio e longo prazo. Exatamente, Ronaldo, exatamente, porque não é uma cultura que você tira hoje, põe amanhã e você pode mudar e você pode trocar. Nós estamos vendo grupos
até de uma certa forma, grupos grandes com políticas diferentes nesse momento. De uma certa forma tem grupos grandes investindo na agricultura, investindo no canavial, investindo em tecnologia, acreditando que nós vamos ter um resultado lá na frente. E essas sinalizações que começam a acontecer muito timidamente por parte do governo, por parte dessa pressão toda que está havendo, ela pode trazer resultados benéficos para nós. Agora, não adianta, como o Heber citou, não adianta nós estarmos aí, eu vou lá, buscando preço, buscando impostos, buscando uma série de coisas, um volume maior, um consumo maior, se nós não tivermos uma matéria-prima que a gente faz no campo. Então, acho que nós temos que repensar e é o momento do setor olhar um pouco para dentro, novamente falar essa palavra, sabe? E tentar se estruturar, se organizar para que nós possamos atingir a expectativa de produção que eu acho que todos nós queremos. Norivaldo, você concorda? Concordo, sim. Eu acho que essas chuvas que nós tivemos em fevereiro, boas chuvas, trouxeram um alento, mas não vamos esquecer que dezembro e janeiro não foi aquela maravilha. Mas, se compararmos fevereiro de 2014 com 2015, com certeza houve uma mudança. Então, eu não sei se vai estar muito melhor. De uma maneira geral, quando você olha os canaviais, eles têm uma coloração muito mais bonita, mas precisamos analisar com um pouquinho mais de critério aquilo que impactou a falta de chuvas nos meses de dezembro e janeiro, porque é o período que tem o maior crescimento da cana. E agora, no restante, é exatamente isso que o Rodolfo, que o Heber falou. Realmente a gente tem que otimizar o pouco que a gente tem. Eu acho que o fato de, ao longo desses anos, a gente vem cortando investimentos na lavoura, e foi de uma maneira geral, algumas empresas fizeram, outras, como o Rodolfo citou, fizeram o contrário, investiram na lavoura. Nessas que houve o corte na lavoura, vai ser problemático. Com certeza vai ser problemático. No 2016, se tivermos uma oportunidade muito melhor de preço, de exportação, seja o que for, nós vamos ter alguma dificuldade com cana. Eu imagino isso. Nós precisamos voltar logo então com os tratos, com as coisas, sempre lembrando o seguinte: a gente sempre precisa atingir a maior lucratividade possível para dar retorno para os nossos acionistas, para os nossos diretores, seja o que for. Então, aplicar da melhor maneira possível os recursos existentes. Essa para nós, sempre estamos discutindo, é a palavra de ordem. Professor, olha, deixa eu lhe provocar, antes de você falar do canavial. Isso que o Norivaldo acabou de colocar, que muitas empresas deixaram de investir no canavial, são tradicionalmente aquelas que vieram investir em cana, no negócio de usinas e conhecendo um pouco de cana-de-açúcar, ou não dando a relevância à cana-de-açúcar que deveriam ter dado? Ronaldo, falar de campo, com a qualidade de profissionais que nós temos aqui, assim, eu sou peixe pequeno aqui, mas eu vou falar dando viés econômico da situação, né? O campo, ele traz resultado imediato quando você deixa de colocar dinheiro nele, mas é um tiro no pé, porque lá na frente você terá problema com relação a isso. Então, quando a gente fala que alguns grupos fizeram a estratégia, o plano estratégico, dando prioridade ao canavial, esses grupos estão colhendo os frutos hoje. E nós vemos uma política sendo adotada por grandes empresas e, de repente, até grandes grupos, de fazer o ganho financeiro mais rápido. E aí você tem resultados financeiros rápidos e você se apresenta para o mercado com uma empresa que dá uma rentabilidade diferenciada em relação aos demais. Mas quando você, como técnico, e aí eu abro para ser criticado, inclusive, você como técnico chega lá e analisa que o pessoal está deixando de investir no campo e está fazendo esse resultado ser, de certa forma, o resultado é um resultado forçado, e você vê que lá na frente nós vamos ter um impacto negativo, você não pode dizer que é uma estratégia adequada que estejam usando, não é? Então, tradicionalmente, o setor vem com essa filosofia: eu preciso resolver meu problema de caixa, deixo de investir na lavoura, lá na frente eu pago o preço disso. E é impressionante como o ciclo continua. As novas decisões, inclusive de alguns grupos que já passaram pela reestruturação financeira, pela reestruturação organizacional, ainda acabam tomando essa atitude.
Sendo que eu sou muito crítico com relação a isso, eu acho que o investimento deve ser feito, talvez até não no volume que você faz, você aplicar corretamente, ou seja, se você está gastando em relação àquilo, gastar menos aplicando corretamente, mas não deixar de investir. Então, eu vejo o seguinte, existe sim uma filosofia que não é generalizada de ganhos financeiros rápidos, para suprir as necessidades de caixa. Mas como eles já disseram aqui, se nós tivermos a virada de mercado, eu não tenho produto para vender. É aquela história, o preço dispara. E aí vem sempre aquele questionamento que eu faço. É igual a história do biscoito, está sempre fresquinho porque vende mais ou vende mais porque está sempre fresquinho? Sobe porque eu não tenho produto para vender. Aí ganha dinheiro quem tem estoque, quem fez a lição de casa. E mais que isso, nós também temos que pensar numa questão. O setor, por estar altamente endividado, nós temos que pensar numa estratégia que acredito que passa por uma união de governo, principalmente instituições financeiras, de flexibilizar as linhas de crédito que chegam para o setor, flexibilizar quem pode tomar essa linha de crédito, porque se o cara analisa o balanço hoje de uma usina, ele não dá dinheiro. Agora, nós precisamos recuperar o setor, como é que faz? Né? Então, são atitudes que precisam ser planejadas em conjunto. Ainda duas respostas, eu proponho outra rodada com o microfone. Deixa eu só comentar uma coisa. Por favor. Eu acabei me lembrando, a gente falou bastante de grandes empresas. A gente não pode esquecer do pequeno fornecedor. Porque o pequeno fornecedor, ele tem uma dificuldade maior em redução de custo. Porque, teoricamente, ele já trabalha com o custo dele bastante enxuto. Mas algumas coisas, trabalhar em pool, uma série de outras coisas que podem aparecer no decorrer do tempo, algumas proposições, que também vão ajudá-los. Então, nunca vamos esquecer que hoje o pequeno produtor ou o fornecedor de cana é responsável por quase 50% da cana. Então, e a possibilidade dele reduzir os custos deles é muito mais difícil, muito maior do que o grande produtor. Deixa eu aproveitar o seu gancho. Você pode até já me ajudar a responder a pergunta que está colocada na mesa. Tem como reduzir o preço de produção de cana-de-açúcar? Eu acho que sempre tem espaço. Existem tecnologias a serem aplicadas, existem trabalhos para serem feitos em parcerias. Então, espaço existe, tanto no grande como no pequeno produtor. Isso eu não tenho dúvida. Só que, logicamente, você precisa identificar esses gargalos, essas possibilidades em cada produtor para você poder trabalhar em cima disso. Mas que existe possibilidade, eu não tenho dúvida. Rodolfo, pela sua experiência, você enxerga espaço aí para se investir em redução de produção de cana? Eu acho que o Marcos colocou com uma coisa que eu acho que é fundamental. Hoje, e muitas vezes, se investe bem ou mal, se investe muito ou pouco, mas não se investe da maneira correta. Esse é um trabalho que, quando a gente fala de gestão, a gestão dos recursos, a gestão do conhecimento, a gestão da capacidade das pessoas, do treinamento, da priorização, da mitigação de riscos, uma série de coisas que eu acho que o setor não está maduro com relação a isso. Então, se vai plantar uma cana, vai renovar um canavial, você tem várias formas de fazer isso. Os custos podem ser A a Z em algumas operações. E muitas vezes esses custos são exorbitantes, porque muitas vezes as pessoas não conhecem uma nova tecnologia, uma nova maneira de fazer, e que eventualmente, se você vamos falar, trabalhar um pouco melhor, tiver um planejamento mais efetivo, tiver um conhecimento de causa e efeito desse trabalho todo, com certeza você pode tira um pouco aqui. Não existem grandes milagres na agricultura. Você não reduz de 100 para 10. Tanto custo e nem 100 para 10 ou de 10 para 100 em termos de produção. Mas você pode subir uma escadinha ou pode descer uma escadinha, tanto em custo quanto em produtividade. É olhar no detalhe, é olhar no dia a dia. A agricultura se faz com uma assertividade diária que tem que ser maior do que tem hoje. E muitas vezes isso não é contemplado por tanto fornecedores de cana como indústrias. E eu acho que tem um espaço para a gente poder trabalhar em cima disso aí. Apesar de que, muitas vezes a gente se fala, nós estamos colocando aí, está subindo
vai subir o álcool, vai subir assim, mas a gente não se esquece que nós temos uma inflação compulsória no setor, como em outros setores, que é a inflação da mão de obra, é a inflação de peças, equipamentos, é a inflação do diesel, por exemplo, é uma coisa terrível dentro do processo de produção. Se nós dermos um aumento, que esse aumento que está sendo previsto aí, que o álcool pode conseguir, mas se atrelado a isso o diesel vier junto, praticamente se consome todo esse aumento. E para o produtor, que muitas vezes não tem essa flexibilidade de poder vender na hora que ele pode vender na melhor hora, ele vai ser afetado também, mesmo tendo esse aumento. Weber, você enquanto consultor e também produtor de cana, fornecedor de cana, você vê espaço aí para você conseguir através de novas tecnologias, de novos métodos de plantio, de colheita, para reduzir preços? Olha, Ronaldo, eu acredito muito nisso. Talvez, eu converso muito com o Rodolfo, com o Marcos e com o Lorival sobre o assunto, né? Talvez no campo, por eu trabalhar hoje praticamente do Paraná, Rio Grande do Norte, eu tenho percebido como é que os grupos têm trabalhado e como é que têm gerido essa questão. É possível hoje fazer cana com um custo mais baixo? Sim. Né? Desde que a gente aplique alguns conceitos, né, que nós esquecemos. Para mim, hoje, esqueceu-se muito da relação custo-benefício. Existem tecnologias disponíveis, que não chegam até o usuário. Essas tecnologias... E por que não chega, Weber? Não chega porque falta transferência. Não há uma coordenação, entre a pesquisa hoje. As instituições de pesquisa... Existe a pesquisa elas lá. Elas retêm a tecnologia? Existe. Está desenvolvida, mas não chega até o consumidor final. Falta extensão. Isso falta muito. Né? Aí nós podemos ter um ganho muito grande. Né? Para mim, lógico que a tecnologia, para mim, ela é o topo da pirâmide hoje. Né? A base da pirâmide é um bom modelo de gestão, né? E sem matéria-prima nós não vamos a lugar nenhum. É isso, a gente acredita muito nisso. Né? E para você alavancar a matéria-prima, você tem que buscar o topo da pirâmide e trazer para baixo. Mas se você não cumprir com os outros degraus da pirâmide, também você não tem como acessar a nova tecnologia. Agora, tem um desafio muito grande do setor, a gente tem conversado sobre isso. Há sinergia entre quem faz a pesquisa, quem precisa usufruir da pesquisa, não é? O fabricante de máquina, equipamento e defensivo que depende da pesquisa, não é? Essas pessoas hoje estão sentando na mesma mesa para discutir, não é? Quem vai fazer a transferência de tecnologia e vai fazer essa extensão para disponibilizar para o usuário, não é? Então, nós temos um longo caminho para percorrer. Não é? Então, eu acho que um dos motivos, não é, da gente imaginar e constituir uma empresa, não é, com esse objetivo foi esse. Não é? Trabalhar com gestão compartilhada, nós temos que integrar, não é, cada vez mais para que a gente possa buscar o resultado esperado. Eu acho perfeitamente possível produzir cana hoje com custo mais baixo. E o que a gente precisa entender é o seguinte: dentro hoje dos grandes grupos das empresas, nós sabemos, não é, que a agro, não é, normalmente é o pato feio, é o que tem os 70%, ou 65%, ou 75% do volume de dinheiro na mão. Seja muito ou seja pouco, né, eu acho que a importância, como o Lorival disse, o Rodolfo disse, é saber onde alocar esse recurso. Né? Para saber onde alocar, você tem que ter a radiografia perfeita da empresa na mão. Eu acho que isso ainda falta. Né? Para mim, o setor nosso, não é só o nosso setor, né? Mas eu acho que outros setores também passa por um apagão de mão de obra capacitada, mão de obra que esteja pronta para poder executar uma tecnologia, para poder operar uma máquina, um pulverizador de R$500 milhão ou uma máquina de R$900 mil. Nós não temos hoje, tá, capacitação, nós não fazemos capacitação. Nós precisamos pensar nisso, acho que esse é um dos objetivos também, criar modelos de capacitação. Nós temos que aproveitar mais a nossa máquina, mais o nosso equipamento, otimizar a estrutura que nós temos no campo, que é uma estrutura pesada, uma estrutura cara. Então, há como reduzir e produzir cana a preços mais baixos, sim. E é isso que a gente vai pretender perseguir, né, daqui para frente. Para terminar, nós estamos chegando ao fim do primeiro programa. Na próxima semana a gente dá uma continuidade. Eu queria uma resposta curta de cada um dos senhores. Essa safra 2015-2016
pelas informações que os senhores têm, que eu sei que muitas vezes há divergências aí de consultorias que começam a safra, a gente já tem números aí, está faltando só o François, pela MBF, soltar a previsão de safra dele aí. Mas a sua opinião, Weber, a safra 2015-2016 repete a safra passada, mais, menos? Não, eu acho que, olhando um pouquinho como é que foi o nosso clima, nós vamos com certeza ter mais cana no campo. Não sei se muito mais, mas nós vamos ter uma safra melhor em relação à quantidade de cana. Eu não tenho dúvida disso, em função de clima. E me parece que ainda em 2014, com essas dificuldades, as empresas ainda trataram, umas mais, outras menos, mas os tratos foram realizados. Então, eu acho que para mim 2015 vai ser um divisor. Eu acho que 2016, se realmente a gente parar para pensar, nós podemos estar retomando, com o governo fazendo a sua parte, e nós fazendo a nossa parte, que na minha concepção ainda cabe muito, tem muito recurso, para que a gente possa melhorar. Perfeito. Rodolfo. Eu compartilho com a opinião do Weber. Eu acho que com certeza nós vamos ter uma safra um pouco melhor do que nós tivemos na safra passada. Por vários motivos. Eu acho que o clima foi fundamental no ano, na safra 14, essa queda de produção muito grande. Ele não está sendo pronunciado, essa deficiência hídrica no melhor período de crescimento do canavial não está ocorrendo com uma intensidade e uma localização geográfica um pouco menor do que aconteceu no passado. Então, eu acredito que nós vamos ter uma safra, algo em torno de 3% a 5% com relação à safra passada. Dorival? Eu vou me resguardar, saber o que vai acontecer com o clima daqui para frente, porque é uma incógnita bastante grande. Porque se repetiu do ano passado, com certeza vai ser problemático. Mas vamos imaginar que o clima vai correr normal daqui para frente. Eu também fico na mesma tecla deles, que eu acho que vai dar um pouco mais, não muito mais, por essa falta de investimento, fornecedores que deixaram de tratar dos seus canaviais, mas não resume o total, resume uma parte apenas. Então, se o clima correr normalmente daqui para frente, o que eu digo, as estações bem definidas como sempre ou historicamente, eu acredito que nós vamos ter um pouco mais de cana. Marcos Antônio François. Nós tivemos aqui na última terça-feira, dia 24 de fevereiro, o grupo do GESUCRO reunidos, que é o grupo de estudos da área de controladoria econômica do setor, E aqui as empresas vinculadas, associadas, elas trouxeram para nós os números e expectativas dela para a safra. Então, primeiramente, no geral, os números da MBF que a gente não divulga, você sabe disso, a gente já falou diversas vezes, mas é um número que a gente acredita, nós estamos trabalhando no mesmo número do ano passado, porque ainda não dá para ter certeza dos números. Eu também acredito que o número pode ser ligeiramente superior, mas algo que ainda não é muito. É aquilo que você está dizendo, de até uns 5%. Porém, a hora que você olha o número que as usinas estão projetando, os números da área econômica dela, ele é inferior a cerca de 7% a 8%. Aí você fala assim, mas é inferior por quê? Porque nem eles sabem como assumir um risco ainda na empresa. E o setor, assustado, e mais que isso, o setor está depressivo. O setor está depressivo na sua margem operacional e depressivo emocionalmente. Você conversa com as pessoas, está todo mundo abatido e achando que o mundo vai acabar, Então, prever alguma coisa agora, tem pesquisa saindo, eu prefiro trabalhar com o mesmo número do ano passado. Talvez um pouco melhor. Eu vou fazer uma brincadeira com você, que a cada programa eu tenho feito isso ao largo dos últimos anos. Mas você tem aquela bolinha de cristal lá que você, antes de começar a gravação, você dá uma espiada nela. Não indica nada ali? Você acha que repete? Só indica que o setor vai passar por um ano difícil, como se eu estivesse falando alguma coisa diferente, e que nós teremos novos pedidos de recuperação. Eu tenho falado isso nos últimos programas e é repetitivo, você entendeu? Na verdade, a primeira entrevista que ele me deu, eu fiquei muito honrado com aquela entrevista, que foi marcante, porque a gente estava no olho do furacão da crise de 2007, 2008 e 2009. Acho que foi 2009 que a gente conversou a primeira vez. E o François falou assim, alto e bom som,
tem dinheiro à disposição das usinas, desde que a gente possa fazer uma avaliação dos gestores e do caráter dos gestores. Eu ouvi aquilo de, meu Deus do céu, e veio a se repetir exatamente o que você falou, né? Os recursos estavam aí, houve quem teve acesso a eles e houve quem não teve acesso a eles por essas razões que a gente está conversando aqui. Eu agradeço imensamente a participação de vocês nesse primeiro programa. Vamos em seguidinha gravar o programa já da próxima semana. Você, telespectador amigo, eu acho que foi um privilégio muito grande ter a qualidade desses consultores aqui hoje, conversando um pouquinho sobre a situação da cadeia produtiva sucroenergética. E no programa da próxima semana nós vamos ter uma abordagem já um pouquinho mais diferenciada, falando um pouquinho de outros temas relevantes e mostrando aí que o setor pode estar depressivo, ele pode estar preocupado, como todos nós estamos preocupados, mas tem, pela experiência deles, pelas carreiras a expertise que eles carregam nesses anos todos que eles trabalham, nós vamos ter informações privilegiadas aí de como melhorar para sair dessa crise logo logo. Muito obrigado a você, telespectador amigo, até a próxima semana.